Fala, trilheiros e trilheiras, tudo bem com vocês? Seguindo aqui no nosso curso, falaremos hoje sobre o tema do princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. Vamos juntos? Para começar, qual que é o conceito do princípio da reserva legal? A gente tem que basicamente a exclusividade ou monopólio da lei na criminalização de condutas e na cominação de penas, ou seja, uma determinada conduta, ela só pode ser considerada crime e impor uma sanção àquele que pratica, desde que haja uma lei para isso. Simples, né? E aí a gente vai começar a complicar. Esse princípio, ele está no artigo 1º do Código Penal e no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, cujas redações são muito semelhantes, que é basicamente não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal, perfeito? Qual que é a origem desse princípio da reserva legal? A gente tem o seguinte, que a origem, ele é na Inglaterra, lá no ano longínquo de 1215, com o advento da Carta Magna inglesa, tudo bem? E aí ele foi sistematizado pelo jurista alemão Feuerbach, que ele estruturou a teoria da coação psicológica. O que isso significa? Que um determinado indivíduo só poderia ter medo de praticar uma conduta por ter receio de receber uma pena, desde que haja uma lei impondo sanções para aquilo que esse indivíduo pensou em fazer. Então, essa é a teoria da coação psicológica. E todo esse princípio da reserva legal ele pode ser sistematizado pelo brocardo latino nullo crimen nulla poena sine lege, que significa o quê, basicamente? Somente a lei pode criar crimes e cominar penas. Bem tranquilo, né, turma? Aí o fundamento jurídico. Por que existe o princípio da reserva legal? A gente tem que esse princípio ele garante taxatividade, certeza e determinação. Então, quando a gente abre o Código Penal, tem ali um rol taxativo de condutas que são criminalizadas. Isso garante a qualquer pessoa que analisa o Código Penal uma certeza do que ela pode ou não fazer. E há uma determinação, ou seja, somente é crime aquelas condutas que se amoldam de maneira adequada ao tipo penal. Por isso que a gente tem que falar que a lei deve descrever com precisão o conteúdo mínimo da conduta criminosa. Então, a lei não pode começar a invadir grandes minúcias. O tipo penal ele tem que ser mais aberto para abarcar uma série de condutas. Imagina que o crime de homicídio fosse matar alguém com arma de fogo. Só isso. Ah, mas eu matei alguém enforcando, eu matei alguém com facada, eu matei alguém com bomba. Se o tipo penal começa a ficar muito descritivo, ele acaba perdendo condutas que deveriam sim ser criminalizadas, tudo bem? E a consequência, o desdobramento lógico dessa taxatividade é que é proibido haver analogia em malam partem. Vou te dar um exemplo. Até a lei Carolina Dickmann, de 2012, não existia um crime no Brasil para quem invadisse dispositivo tecnológico de outrem, seja para provar que conseguiu, seja para extrair dados. Não existia. Então, imagina uma conduta dessa. O promotor pega e fala, olha, essa conduta aqui de invadir dispositivo, será que não é parecido com invasão de domicílio? Ou será que o indivíduo subtraiu fotos que estavam no HD da vítima? Ah, foto não é um bem? É um bem alheio móvel porque eu posso transmitir essa foto? Será que não é tipo um furto? Aí o promotor denuncia por furto. Você percebe? Pode ser parecido, só que o direito penal, em razão da taxatividade, ele proíbe essa analogia em malam partem. Então, como não há um crime específico para a conduta praticada, até 2012 ninguém poderia ser punido por invadir dispositivo móvel. Claro que se alguém invadisse e furtasse e subtraísse as minhas fotos, é evidente que eu poderia ajuizar uma ação civil para reparação por dano moral ou material, caso houvesse. Só que não poderia haver crime por falta de uma lei tipificando a conduta, perfeito?
E aí a gente tem qual que é o fundamento político do princípio da reserva legal. A gente tem que o princípio da reserva legal ele funciona como um freio, uma proteção do ser humano contra o arbítrio do Estado. Esse princípio da reserva legal, ele advém lá do período iluminista, quando começam a surgir as codificações no mundo que rei, imperador, juízes que basicamente só repetem o que o rei quer, parem de arbítrio. Para que a gente viva numa sociedade com um mínimo de organização e certeza, as regras do jogo devem estar escritas para que todo mundo consiga lê-las e entendê-las. Perfeito? E aí trata-se de um direito fundamental de primeira geração, que é quando o indivíduo ele quer se afastar das garras do Estado, ele precisa ter direitos mínimos assegurados, e o princípio da reserva legal é uma forma muito eficiente de fazer isso lá naquele período, tudo bem? E aí, por fim, surge um fundamento democrático do princípio da reserva legal. E o STF, sobre o fundamento democrático, ele adota o termo dimensão democrática do princípio da reserva legal. Isso nada mais é do que o povo, nós, representados por meio dos nossos deputados e senadores, por meio do legislativo, nós basicamente escolhemos quais são os crimes e quais são as penas porque temos representantes eleitos para isso. Tranquilo, né, turma? E aí surge uma distinção entre o princípio da reserva legal e o da legalidade. O princípio da legalidade, a gente tem que ele tem duas vertentes diferentes. A legalidade comum, que é para nós, pessoas físicas e jurídicas, que significa o quê? Nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Já o poder público, ele é regido pela legalidade estrita. O poder público, ele só pode fazer aquilo que a lei permite. E o que seria? Isso está no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, e aí pode ser qualquer tipo de espécie normativa do artigo 59 da Constituição Federal, adotando o conceito de lei em sentido amplo, ou seja, qualquer ordem emanada do poder público. Já o princípio da reserva legal ou da estrita legalidade, ele é diferente. Ele trata de determinar a espécie normativa, em regra lei ordinária ou lei complementar, que regerá uma determinada matéria. Ele está previsto, como a gente já viu nos slides anteriores, no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, e a gente tem que há a exigência de lei em sentido estrito, ou seja, lei em sentido formal, criado de acordo com o processo legislativo previsto na Constituição Federal, e em sentido material, que trata de um conteúdo constitucionalmente reservado às leis. Só que surge uma dúvida. Há possibilidade da adoção de medida provisória em direito penal? Jorge, você falou que é o princípio da reserva legal. Exige lei em sentido formal e material. É lei ordinária ou lei complementar. Não pode, né? Turma, tudo em direito é sempre importante falar que tem uma exceção. Nunca vá com muita certeza. E sobre esse assunto acontece a mesma coisa. No recurso em habeas corpus 117.566 de 2013, o STF ele entendeu que as medidas provisórias podem sim ser usadas em direito penal, desde que favoráveis ao réu, nunca contra o réu. Isso já aconteceu? Já sim, turma. O exemplo mais prático sobre esse assunto é que na promulgação do Estatuto do Desarmamento foi previsto um prazo de 2 anos para que os cidadãos entregassem voluntariamente as suas armas sem que isso configurasse crime, mesmo que a arma estivesse irregular. Só que esse prazo ele foi sendo prorrogado sucessivas vezes por meio de medida provisória, e o STF entendeu que isso era constitucional. Combinado? Encerramos mais uma aula, bons estudos e um abraço. Tchau, tchau.